Donnie Yen é um ator nascido na China, coordenador de lutas e dublês, diretor e produtor. Tornou-se um ídolo para os asiáticos fãs de ação em todo o mundo e alcançado sucesso em Hollywood. Nós vamos dizer você como ele fez isso neste vídeo. Ip Man, como Donnie Yen vive e em que gasta os seus milhões. O verdadeiro nome do ator é Yan Shitan. E ele era nascido em 27 de julho de 1963 na cidade do sul da China de Guangzhou, também conhecido como Cantão. Em Pequim dialeto, seu sobrenome é pronunciado Zen, e Yan é a pronúncia cantonesa. O pai da família, Clister Yan, era violinista, e sua mãe, Bao Si Mark, foi vocalista em a Orquestra Sinfónica de Cantão. Lá se encontraram, mas 2 anos após o nascimento do filho, a família separou-se. O pai e a criança emigrou para Hong Kong, mas as autoridades o fizeram não permitir que Mark se mova. Só aos 9 anos, o menino conseguiu ver a mãe novamente, e a família foi finalmente reunida com o nascimento de sua irmã mais nova, Chris. Durante a separação, Mark dominava as artes marciais e sonhava em abrir sua própria escola em Hong Kong, mas ela se deparou com a máfia local lá. O mercado já estava dividido. Mark também ensinou artes marciais aos seus filhos. Portanto, não é surpreendente que Chris também seja um mestre de artes marciais. E nos anos 0 tentou ela própria no cinema. Os pais também cultivavam o amor pela música em seus filhos. Donnie joga o piano e vários outros instrumentos muito bem. Mas a sua principal paixão continuava a ser as artes marciais. O menino estudou livros especializados e repetiu tudo, independentemente do estilo. Quando tinha 11 anos de idade, a família Yan mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se nos subúrbios de Boston. Do outro lado do oceano, o pai de Donnie trabalhava como um editor de um jornal em língua chinesa. E Mark finalmente conseguiu realizar seu sonho e fundou o Instituto Chinês de Pesquisa WUSH. A escola rapidamente se tornou popular, e Donnie tornou-se um dos melhores alunos. Ele acompanhou de perto filmes com seus atores lutadores favoritos Bruce Lee e Jackie Chan e repetiram seus truques. Mas tratou Chuck Norris com desdém, porque ele poderia facilmente distinguir quais filmes mostram verdadeiras artes marciais chinesas, e que são falsas. Na adolescência, Donnie começou a praticar japonês karatê, taekwondo coreano e boxe ocidental, bem como hip-hop e breakdance. Começou a faltar à escola e passou tempo na famigerada zona de combate, o criminoso distrito de Boston. O adolescente participou em lutas subterrâneas de MMA, começou a liderar uma vida noturna e até se juntou a uma gangue. Para proteger o filho da vida de gangue, Donnie's mãe enviou para Pequim um treinamento de 4 anos com a Beijing Wush Team. Em 1983, Yan decidiu voltar para os Estados Unidos, pretendendo estabelecer sua própria escola de artes marciais em Hollywood. Mas antes de sair, ele parou Hong Kong para que um amigo de sua mãe, a ela próprio pedido, avaliaria a luta de Donnie capacidades. Este amigo era o diretor Yuen Woo-ping, que imediatamente convidou o jovem para fazer uma audição para o seu novo thriller de comédia Drunken Tai Chi, também conhecido como Mestre de Tai Chi Bêbado. Em apenas 5 minutos, Yan impressionou a tripulação e foi aprovado para o papel principal. O filme foi lançado em 1984, mas Donnie não gostou do processo de filmagem. Ele ficou irritado com o diretor, que não explicou quase nada, mas gritaria se não gostasse de alguma coisa. Naquela época, Yan não pensou por um minuto que ele poderia ficar no cinema por um longo tempo. No entanto, a colaboração com Yuen Woo-ping continuou. Um ano depois, o filme Mismatched Couples foi lançado, em um set do qual o ator sofreu uma grave lesão no ombro direito. Ainda incomoda ele até hoje. Seguiram-se 2 partes do filme Tiger Cage e do filme de ação E na Linha de Dever 4, Testemunha, também dirigida por Yuen Woo-ping. O mestre revelou a Donnie as especificidades da encenação de cenas de combate em filmes, e ao longo dos anos de cooperação, o ator desenvolveu seu próprio estilo de combate na tela. Então Donnie começou a trabalhar com outros diretores e estrelou os filmes Oli Virgem vs. Os Mortos Malvados, Caça ao Cristal, Novo Dragon Gate Inn, Cheetah em Chamas, Borboleta e Espada. Mas o papel na filme de ação Era Uma Vez na China e onde estrelou com Jet Li em 1992 tornou-se um marco para o Yan. Este trabalho valeu a Donnie uma nomeação para o Hong Kong Film Award na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Em 1993, o ator reencontrou Whoopi no set do filme de ação Macaco de Ferro. O filme acabou por ser um sucesso e foi lembrado pela cena de luta com Shaolin Monges, que Donnie dirigiu. Ironicamente, este fragmento em particular era, em grande parte, o resultado da edição de filmes e voo em cabos, mas quase todas as outras cenas foram meticulosamente coreografadas. Macaco de Ferro foi tudo mais notável porque alguns anos depois seu lançamento na Ásia, foi adquirido pelo estúdio de cinema Miramax, retrabalhado,
regravado e exibido nos cinemas do ZEUA. Após a estreia em Nova York e Los Angeles, o filme recebeu aclamação da crítica americana crítica e um prémio na cerimónia dos Taurus Awards, o prémio anual da Academia Mundial de Dublês para as melhores acrobacias do cinema. Em novembro do mesmo 1993, Donnie Yen casou-se com a modelo Lane Zingsei, mas a sua vida familiar durou menos de um ano. Após a seringa rompimento, Lane descobriu que estava grávida, e em 1995 nasceu o seu filho Manzik Yen. Durante este tempo, o ator protagonizou filmes Herói entre Heróis, Borboleta e Espada, Wing Chun, onde também atuou como compositor, escrevendo a trilha sonora, bem como High Voltage. Nesta última, estreou-se como co-realizador, e em 1996 a sequela de Macaco de Ferro foi liberado. Em seguida, o público viu a ação filmes Ballistic Kiss, Shanghai Affairs e Lenda do Lobo. Os três foram dirigidos pelo próprio Yen. Este último também é conhecido como o novo Big Boss e tornou-se um verdadeiro clássico de culto. Após o divórcio de sua primeira esposa, Donnie começou a namorar uma atriz e modelo de Hong Kong chamada Joy Min. A sua relação terminou em 2000, mas um episódio que aconteceu em o final dos anos 90 destaca-se muito. Os jovens foi relaxar em uma das discotecas em Hong Kong, e quando Donnie foi fazer um pedido, 8 homens fortemente bêbados mostraram interesse indesejado em Joy. Eles não foram impedidos pela presença de um namorado, nem o seu aviso para se afastar. Quando o casal deixou o clube, a empresa continuou a persegui-los na rua e atacou Yen. Foi um grande erro, porque no final todos os 8 homens terminaram no hospital com fraturas, abrasões, concussões e contusões. Apenas o próprio Donnie sofreu uma pequena contusão e foi detido no dia seguinte, mas foi libertado quase imediatamente quando a polícia descobriu que se tratava de legítima defesa. Em 2000, o filme de ação de fantasia Lander, Ultimato com Adrian Paul e Christopher Lambert nos papéis principais foi lançado. Foi o primeiro filme americano em que Donnie Yen foi escalado. Ele interpretou o imortal Jin Ki e coreografou as cenas de luta. O filme seguinte, Blood 2, também foi uma americana produção, e então Donnie voltou para sua terra natal e estrelou com Jet Li em o filme de ação de fantasia Aero. O filme feito Yen popular entre o público da China continental, e quando lançado em grandes cinemas nos Estados Unidos, tornou-se um dos mais bem-sucedidos filmes em língua estrangeira já distribuídos em um mercado americano. O próximo trabalho de Yen foi o 2003 comédia de ação americano Hong Kong Shanghai Cavaleiros com seu ator favorito Jackie Chan. Ao mesmo tempo, o segundo casamento do ator aconteceu lugar. Casou-se com Cecilia Wang. Ela foi anteriormente uma modelo e ganhou o concurso de beleza Miss China em Toronto em 2000. Conheceram-se através de amigos em comum numa das festas. Os amigos pensaram nisso. Foi engraçado que a revista People chamou Yen de diamante dos filmes de luta. E os pais de Cecília dedicavam-se ao negócio da joalharia. Viraram-se por terem muito em comum. Ambos cresceram no Ocidente e Oriente, em famílias de músicos. E, além disso, têm os mesmos gostos e pontos de vista sobre a vida. Cecília não assistiu a filmes estrelados por Yen, mas ela ficou impressionada com seu senso de humor e excelentes maneiras. Alguns meses depois, o casal ficou noivo. Donnie estava muito ansioso sobre o convívio com o pai, porque ele tinha regras bastante rígidas, e a diferença de idade entre os noivos esteve quase 20 anos. Mas depois de falar em particular por um tempo, Wang Sr. calmamente perguntou quando era a data do casamento. Yen disse que estava pronto para explodir em lágrimas com felicidade quando ouviu isto. O casamento ocorreu em 30 de agosto de 2003 no Canadá, no margens do Lago Ontário em Toronto. Um ano depois, tiveram uma filha, Jasmine, e depois uma filho, Tiago. Donnie costuma arranjar românticas surpresas para sua esposa. Dá flores para todos os feriados e no primeiro aniversário. Ele cantou uma serenata de sua própria composição para o seu amado. No 10º aniversário, ele fez uma tatuagem na parte inferior das costas com um dos hieróglifos de seu nome significa poesia. O ator admite que sua esposa não é apenas uma mulher amada por ele, mas também amigo, assistente e parceiro de negócios. Um romântico na vida, Yen continuou a estrelar nos filmes de ação de Twins Effect e Sete Espadas, SPL, Chapéu Lang e Portão do Tigre do Dragão. No entanto, em 2004, ele também apareceu em um Hong Kong, Love on the Rocks. Em 2007, Donnie desempenhou o papel principal na filme Flashpoint e recebeu um prémio do Prémio de Cinema de Hong Kong para coreografia. As lutas nele. O ator trabalhou tanto em um set que ele tinha que ir aos médicos a cada 2 dias para recuperar fisicamente. Um ano depois, os filmes Pele Pintada, Uma Imperatriz e os Warriors foram liberados. Mas o principal acerto foi o filme de ação Ip Man sobre o invencível mestre Wing Chun, que abriu suas próprias artes marciais e ficou conhecido como o professor de Bruce Lee.
O enredo do filme era próximo do original biografia de Ip Man com ficção adicionada. Em termos de coreografia de combate e dados biográficos, a tripulação foi aconselhada pelo filho do mestre Ip Shun. O próprio Donnie Yen visitou a cidade de Foshan, onde o mestre vivia e passava muito tempo com os filhos, ouvindo histórias sobre os seus pais, vida familiar e artes marciais. Antes da seringa estreia de Ip Man, os honorários de Donnie foram algures em um nível de $1 milhão por filme, mas depois que o número aumentou 3 vezes e meia. Em 2009, o ator apareceu em um documentário sobre Bruce Lee, o filme de ação Guarda-Costas e Assassinos, e o drama histórico A Fundação de uma República. Este filme foi lançado para celebrar o 60º aniversário da fundação da República Popular da China e muitos atores chineses estavam ansiosos para estrelar o filme, embora em uma participação especial e de graça. Donnie Yen interpretou um dos membros do Partido Comunista, demonstrando assim a sua lealdade para com a China continental, não Hong Kong. Aliás, ele foi repetidamente criticado por esta posição e ignorando os protestos em curso em Hong Kong. Para um destes comentários censurando-o por lutar por justiça apenas na tela, Donnie respondeu que ele estava lutando pelo povo chinês. Vale a pena notar que o mais rentável à base de fãs de Yen vive na China continental. Após o sucesso do primeiro filme sobre Ip Man, as filmagens da sequência começaram quase imediatamente. Foi lançado em 2010. Havia ainda menos verdade sobre o personagem principal nele, mas a história foi generosamente aromatizada com cenas de ação e as taxas excederam a primeira parte quase 2 vezes. As filmagens acabaram por ser difíceis para Donnie. Ele desmaiou 2 vezes por excesso de trabalho. E se na seringa filme anterior os criadores colaboraram com o filho do mestre, desta vez criticou Donnie Yen, chamando-o de ingrato. E o fato é que, segundo o ator, o sucesso do filme não tem nada a ver com a arte marcial de Asa Shun. Outros representantes da marcial mundo das artes e colegas de Donnie juntou-se às críticas. Em suma, o ator é conhecido por brigar regularmente com diretores, chamando-os de pessoas incompetentes, tiranos e pushovers. Ele não tem vergonha expressiva, mesmo para os eminentes mestres. Nos anos seguintes, o ator estrelou China e Hong Kong em filmes como 14 Blades, Lenda do Punho, O Retorno do Shenzhen, O Bladesman Perdido, Dragão, além de 2 comédias Alzbane, Termina Bem 2011 e 2012. Seguiu-se o lançamento de Special Lead, Juntos, O Rei Macaco, Homem de Gelo, Kung Fu Jungle, Um Inspetor Chama-i, em dezembro de 2015. A estreia de Ip Man 3 aconteceu. Donnie explicou o longo intervalo entre o segundo e terceira parte, dizendo que muitos outros filmes e projetos de TV sobre o personagem estavam chegando e o mercado estava um pouco saturado. Desta vez, o enredo praticamente não se sobrepõe com a verdadeira biografia do grande mestre, mas a fórmula para o sucesso com um grande número de cenas de batalha funcionou novamente. E o filme arrecadou $157 milhões com um orçamento de $36 milhões. A esposa de Donnie foi muito preocupada com o marido, porque ele teve que lutar contra Mike Tyson no set. Mas os receios eram infundados. Pelo contrário, Yen quebrou o famoso dedo do boxeador. Em 2015, o ator criou o Fundo de Proteção da Honra do Yen, a fim de permitir que as celebridades se defendam da calúnia. Donnie ganhou o dinheiro com que a organização foi fundada em tribunal contra o diretor Tan Bin. Ele acusou Yen de se recusar a trabalhar em seu projeto, e ele contratou bots para ameaçar a família do ator. Em 2016, o ator desempenhou o papel principal no thriller de aventura da Netflix Crouching Tiger, Dragão Escondido, Espada do Destino e no épico ópera espacial Rogue One. Donnie duvidou se aceitar o convite para jogar nesta última, porque ele precisava estar longe de sua família por muito tempo para filmá-lo, mas seus filhos literalmente obrigou-o. Eles estavam tão animados que seu pai ia estar num filme com sabres de luz e naves espaciais que ele não resistiu. Lá, no ZEUA, Yen substituiu Jet Li, que abandonaram o projeto por razões desconhecidas, no filme de ação e aventura XXX, Retorno de Shander Kaj. A estreia ocorreu no início de 2017, e em breve o ator regressou à sua terra natal para estrelar no drama policial Chasing the Dragon e o thriller de comédia Big Brother. No final de 2019, Ip Man 4, de final estreou, apesar das declarações de Donnie Yen de que não queria voltar a esta série novamente. E informou que sua taxa era de $12,8 milhões. Em janeiro de 2020, o ator interpretou um policial que constantemente se mete em situações ridículas no projeto de comédia Enter the Fat Dragon, e em março o mundo o viu no filme da Disney Mulan. O ator ficou com o papel de Comendador Tung, o mentor do personagem principal. Em 2021, Donnie Yen apareceu no filme Raging Fire. Em 2022 protagonizou o fantasia novo Kung Fu Cult Master 1 e em o thriller de aventura Come Back Home.
O lançamento do filme de ação O Pai e a adaptação cinematográfica do popular videogame Sleeping Dogs também é esperado. Mas a maioria dos fãs está esperando pela quarta parte da história sobre John Wick com Keanu Reeves. O projeto encontra-se em fase de pós-produção. Ou seja, as filmagens já terminaram. E o diretor principal das cenas de combate neste filme não esconde o fato de que ele riu como um menino enquanto trabalhava com seu ídolo de infância. Jet Li, Jackie Chan e Michelle Yeoh considerar Donnie Yen o melhor lutador no cinema asiático moderno. Tem um 6º grau faixa preta no taekwondo, faixa preta no judo, faixa roxa no jiu-jitsu brasileiro e continua a dominar novas técnicas. Ele também introduz misto artes marciais no cinema asiático. Nas suas redes sociais mídia, o ator mostra grande atletismo, mas entende que com a idade suas capacidades tornam-se cada vez mais limitadas. Ele não tem medo de um dia não ser capaz de fazer o que é capaz de fazer agora, e, gradualmente, passa a dirigir, produzir, e outros trabalhos do outro lado da câmara. Donnie Yen também pode falar vários idiomas. Ele pode falar cantonês, mandarim e inglês fluentemente. Durante o período de filmagem de um dos filmes, ele dominou coreano, e ele também pode entender o Xangai dialeto falado pela família de sua esposa. A fortuna de Donnie Yen é estimada em 40 milhões de dólares. Ele é considerado um dos atores mais bem pagos da Ásia. Filmagens as taxas são geralmente de a cifrão 7, 8 milhões. Mas, além disso, Yen tem sua própria marca de roupas da Y Edition e uma marca de óculos de sol Donnie. Além disso, de acordo com relatos da mídia, um comercial com custos de um ator empresas de aproximadamente $1 milhão. Então, ele anunciou um remédio para dores nas costas, relógios Hublot, carros BMW, os desportivos Nike marca, vários videojogos, e juntos com a mulher eram os rostos da marca de colchões ortopédicos e travesseiros Sinomax. Yen também está envolvido em projetos sociais. Para, por exemplo, apelou ao abandono da plástico e apareceu em um anúncio para os serviços de salvamento de Hong Kong. O ator está ativamente envolvido em caridade de trabalho. Em 2012, juntamente com a sua mulher, fundou uma plataforma online incentivando as pessoas para ajudar os outros. É embaixador da organização internacional Save the Children. Em 2015 visitou campos de refugiados na Tailândia. E em 2020 doou $130 mil para profissionais de saúde em Wuhan. Yen tem pelo menos 6 propriedades em Hong Kong, cada um dos quais, exceto um, foi comprado por cerca de $5 milhões americanos. A exceção é uma casa em uma área de prestígio de Hong Kong, que custou 17 milhões. Os meios de comunicação social chamaram esta mansão a fortaleza mais elegante, com sala de ginástica e sala de estar com um grandioso piano destacando-se em particular. E informou que este imóvel é 80% de propriedade pela esposa de Donnie, e ele possui apenas 20%. Na garagem, o ator tem vários Lamborghinis, Bentley Continental GT e Toyota Alphard para viagens em família, e seu armário contém muitos acessórios caros. Ele usa um Rolex de $14 mil e um Audemars Piguet no valor de cerca de $70 mil. E ainda em 2016, Donnie comprou um cavalo chamado Bad Boy, que participaram em corridas de cavalos. O próprio ator frequenta frequentemente corridas de cavalos. Você gosta de filmes com Donnie Yen?